Fala galera, sejam bem-vindos ao Data Lugano. Hoje estamos aqui para falar sobre inteligência artificial e com uma visão também sobre ética. Até que ponto a inteligência artificial pode ultrapassar a inteligência humana? Então a gente vai falar um pouco sobre ChatGPT, Midjourney e outros 4 convidados especiais para contar um pouquinho essa história para vocês. Mas antes disso, não se esqueçam de curtir o Data Lugano, seguir o Data Lugano, ativar o sininho para receber todas as notificações e ficar sabendo de tudo que acontece com o Data Lugano em primeira mão. Beleza? Então vamos lá, vamos apresentar nosso time de convidados aqui hoje. Então vamos começar pelo Regis Rigolino. Vamos lá, Reginho, fala aí quem é você, meu. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui do outro lado da mesa. Eu sou o Regis, eu sou médico ginecologista obstetra e sou apaixonado pela filosofia e pelas questões da humanidade. E eu acho que eu posso contribuir um pouco com a parte técnica de vocês, com um olhar um pouco diferente. E agradeço o convite, meu amigo. Muito queria agradecer também o Beyond the Cave, Opa. Que é o podcast do Regis também, que fala sobre questões filosóficas. Conta um pouquinho também, Reginho. @Beyond the Cave PDC, pessoal. Então fica a dica aí, toquei com a camisa maravilhosa que a gente dá para os nossos apoiadores. E a ideia no Beyond the Cave é trazer pessoas com histórias de vida e explorar a filosofia através da história de vida das pessoas, né? Legal. Então cada um tem um viés de atuação, tem algo diferente para trazer. E a gente gosta de explorar tanto a parte de empreendedorismo, a filosofia em si, a parte de medicina e saúde, e dar a oportunidade das pessoas conhecerem gente nova e com um olhar diferente. Show. O que eu acho legal do teu podcast, que eu participei também, é que da mesma maneira que o nosso, a gente permite falar com diferentes áreas, diferentes atuações. Porque você está falando de filosofia, uma questão um pouco mais filosófica, que abrange, um cenário imenso, e a gente fala de dados também hoje, cada vez está abrindo uma vertente imensa também. Cara, o mundo está integrado, né? É isso. E a gente vai falar um pouco disso, mas existe uma tendência atual a ser muito técnico e olhar do ponto de vista técnico, não que seja ruim, não é isso? E às vezes você esquecer o que realmente nos difere como espécie e o que isso pode trazer para a vida, porque chega um momento que as pessoas podem ter muito dinheiro, podem ter realizações, mas o que realmente resolve elas por dentro já está sendo discutido há mais de 2000 anos, entendeu? Então, esse olhar complementar para a vida, a partir de uma certa idade, mineiro aí já tem minha idade aí também, perto dos 40 anos, a gente começa a dar importância a outras coisas na vida também. Então é isso que eu espero trazer para vocês. É isso, eu queria agradecer porque é o primeiro Data Lugano que a gente grava com cerveja graças ao incentivo do Beyond the Cave. Então, um brinde aí. Brinde, né? Um brinde aí para... É uma ideia epicurista, É uma ideia interessante, acho que eu vou começar a aderir isso. Obrigado, Reginha, por participar aí. Isso vai contribuir bastante nesse nosso bate-papo também. Marcão, e aí, meu? Vamos falar um pouquinho sobre... Conta primeiro quem é você pra gente falar o que a gente vai trazer de vertente aí de design. Pô, legal. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. E meu nome é Marco, sou formado em publicidade, trabalho com animação, sou apaixonado por comportamento humano, estudos de futuro, é isso que eu gosto. E tenho um estúdio junto com meu irmão, estúdio de animação, estúdio Du. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? Para ver como é que a inteligência artificial está impactando na nossa área e o que vai mudar. É exatamente isso. Não, acho que primeiro vamos deixar o João também, já que você introduziu o estúdio Du aí. Fala aí, João. Conta um pouquinho aí você, o que esperamos aí desse papo sobre inteligência artificial. Cara, a mesma coisa, Brunão. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, me chamo João. Trabalho há 10 anos já na área de comunicação, já passei por editora, agência, produtora. E recentemente eu e meu irmão, a gente saiu nessa aventura aí para empreender. Montamos nosso estúdio de animação, vídeo, motion, estúdio criativo, né? E, cara, é assim, em relação a essa questão de inteligência artificial, tudo mais, a gente tem que estar sempre acompanhando essas mudanças no mercado, as novas tendências que vêm surgindo. Então, por conta disso, a gente está sempre acompanhando, né, buscando entender essas tendências, os caminhos, tudo isso que está tomando. Acho que vale até colocar, a gente não é especialista, né, em inteligência artificial,
não é a nossa especialidade, a gente é da área de comunicação, mas a gente quer trazer uma percepção aí de como isso tem impactado no nosso mercado, como tem impactado o que tem trazido de resultado, como a gente pode usar a inteligência aí para não ser uma inimiga, né? Mas para talvez ser uma boa aliada aí para os profissionais de comunicação e toda a área, a nossa área em geral, né? Mas esse é o ponto. O especialista de inteligência artificial, ele vai ajudar os designers. Então, eu quero ver sob a perspectiva de vocês mesmo, através de Midjourney e outras ferramentas que vocês vão citar aqui para a gente no decorrer do bate-papo, que ajudam vocês no dia a dia. E vamos lá. Mineiro. Opa! Vulgo Felipe. Vulgo? Apelido, né? Apelido é Felipe. Mas não adianta, é mineiro, né? Mineiro, conta aí um pouquinho também, cara, o que você faz e tua visão já com inteligência artificial, que eu sei que já tá bem entrando legal aí, cara, nesse cenário. Eu sou um publicitário também, assim como os irmãos. A grande maioria da minha. Marco, você. E ex-empresário também, então várias experiências aí, e um curioso, principalmente. Então acabo explorando tudo que vai aparecendo, tudo que pode ajudar e tal. Trabalho com as operações, né? Toco as operações na Big Day. Então, tudo que pode vir de ferramentas que possam otimizar, a gente vai explorando, vai conhecendo. E a inteligência artificial é algo que, nesses últimos 3 meses aí, né? Explodiu aí com as novas ferramentas que estão aparecendo e a gente vai ali explorando, descobrindo, estudando um pouco e vamos conversar sobre isso aí hoje. Show! Vamos lá então. Bom, devido às apresentações feitas, então vamos lá. Hoje a gente está falando num cenário cada vez mais que a inteligência artificial. Se a gente for um pouco para trás, a inteligência artificial sempre teve muito presente dos últimos 5 anos para cá. Só que a partir do momento que entramos num cenário onde a inteligência nos aproxima, que é o ChatGPT, que é o Midjourney e que é outra ferramenta que você... Tem o Runway. Runway. E tem outras, viu, Bruno? Então, tem muitas ferramentas nesse cenário. Eu não sei todas, mas eu sei essas... Infinito. Você está falando que o ChatGPT teve 5 milhões de downloads em descrições. Em 1 hora, alguma coisa assim. Então, se a gente traz esses números hoje, a gente sabe que as pessoas estão indo atrás dessas vertentes hoje, de entender um pouco mais, muito mais aflorado do que era atrás. Porque quando a gente falava de inteligência artificial, antes de chegar a esse cenário hoje, era muito relacionado então vamos falar sobre inteligência artificial, aprendizado de máquina, para poder trazer uma visão, pegar aquele trabalho que era repetitivo e monótono e trabalhar inteligência artificial. E hoje em dia não. Hoje em dia surgiu o ChatGPT. E aí, cara, como que foi essa... Porque eu acredito que vocês que são designers, e o Felipe também, até o Reginho, queria saber também, qual foi a visão de vocês quando entrou um ChatGPT? Você fala, peraí, antigamente eu perguntava pro Google para saber uma coisa, agora esse negócio aqui me responde coisas que eu nem imagino, cara. Então conta um pouquinho pra gente a percepção de vocês aí com o ChatGPT e outras ferramentas. Legal. Bom, assim como você falou, a ideia de você ter uma inteligência artificial existe há muito tempo. Desde o pós-guerra, 1950, a gente já vê algumas universidades construindo esses laboratórios para começar a desenvolver máquinas que buscassem simular esse pensamento humano. É claro que não era da forma que é hoje. A tecnologia avançou muito rápido nos últimos anos quando a gente está falando desse universo. E até pouco tempo atrás a gente viu alguns projetos super interessantes com a colaboração humano-máquina, mas ainda não era o que acontece no final de 2022 e de 2023 com a OpenAI, com o ChatGPT. É muito interessante ver essa movimentação do mercado, porque, na verdade, eu vou falar por mim como profissional criativo, meu primeiro contato com o ChatGPT foi completamente, uau, o que é isso? Isso é novo, isso eu ainda não vi. É impressionante quando você coloca uma coisa lá, uma informação, busca algum dado e ele te dá até uma visão criativa, porque... Obviamente, existe uma limitação da máquina, mas é possível já ter roteiros criativos, textos que você percebe ali uma mãozinha diferente do que era antes. Então, tem uma parte que dá não vou falar uma assustada, mas ao mesmo tempo você fala, opa, isso é diferente. Isso assusta. O primeiro ponto foi assustador. Você já usou? Cara, já usei, já fui curioso saber, né? Uhum.
Mas tem algumas coisas que vêm na minha cabeça que eu fico na dúvida não digo da viabilidade, óbvio que a ferramenta ela é extremamente viável e pode ajudar para um monte de coisa, mas tem uma coisa que é o viés, né, da informação que você pode receber através do chat GPT, por exemplo, que é muito diferente do livro. É óbvio que quando a gente vive numa sociedade moderna, que as pessoas costumam repetir as coisas que elas veem, né? E elas tomam aquilo como verdade, como se elas tivessem falado. E elas pouco voltam para ler o que realmente está escrito e tomarem uma decisão baseada na leitura real, primária daquilo. E então a ferramenta ela pode te entregar algo valioso, mas ao mesmo tempo você tem que ser cético para avaliar o conteúdo dela e o quanto isso pode servir como ferramenta educacional. Não sei se eu fui claro no que eu estou falando. Não sei se faz sentido para vocês. Então, eu quando peguei e vi, eu achei muito legal, mas me veio todas essas premissas na mente, não sei porque talvez eu tenha filho, e aí você se preocupa com, né, qual que é a informação que está chegando ali, né, aquilo é manipulado ou não é, aquilo tem um conteúdo ético ou não tem. Então esse é o lado que às vezes me breca de ser um usuário costumado, já que a gente está falando de pessoas que vão pegar e vão usar isso ser uma coisa economicamente viável, e talvez parar e pensar, não, talvez eu não vá por esse caminho agora. Sim. Não significa que lá na frente, com um monte de coisa que pode acontecer, isso não mude, entendeu? Eu acho que a gente está numa fase ainda de early adopters, né? Se eu for falar, a gente não está chegando num cenário onde ainda está todo mundo usando e como se fosse um Google da vida. Não, ainda não. E eu acho que o ponto que você trouxe de viés, eu acho que a gente entra numa questão também que eu acho super importante, porque quem está ensinando aquela máquina? Será que a pessoa ou as pessoas por trás daquilo lá que colocaram um penso em cima disso tem um viés para alguma vertente? Esse ponto que você trouxe eu acho super relevante, que a gente vai trazer, acho que um tema em relação a isso também, principalmente o tema ético, que eu acho que a gente vai entrar nessa questão com você. Mas eu queria saber de vocês também aí, qual é essa visão quando a gente fala do... A gente está trazendo bastante chat GPT, OpenAI, porque assim, foi o boom que deu e eu acho que causou aquele susto. Você falou, opa, peraí, cara. Uhum. Até então era uma câmera fazendo uma análise e saber se era uma pessoa ou um cachorro. Até então era uma câmera para entender o fluxo onde eu estava andando e predizendo comportamentos. Agora não. Agora eu faço perguntas, ela me traz respostas. A Alexa fazer isso, só que essa daí é 200 milhões de vezes melhor. Então eu queria saber a percepção do Felipe e do João também, para a gente entrar na questão ética com o Regis. Sem dúvida é uma preocupação, porque é uma máquina que é alimentada de informações que são geradas por pessoas. E e não é por uma só pessoa. Uma pessoa dá uma indicação do caminho, mas as informações é tudo que está na internet. E tudo que está na internet... Tem viés. Você tem... Não, tudo tem viés. Tudo. Não existe nada mas tudo que está na internet você não consegue garantir se é certo. Você não sabe se é verdade ou não é verdade. Exatamente. Tanto que tem várias histórias de... E é algo em desenvolvimento também. Então é muito recente, é revolucionário, é assustador, é algo que você impressiona, mas ainda é em desenvolvimento também. Ele não é algo que você... Vou perguntar qualquer coisa e é verdade. Teve o Flávio Gomes, um jornalista, foi lá e perguntou sobre o Ayrton Senna. Ele errou, ele disse que o Ayrton Senna morreu numa curva no Japão. Não como aconteceu na realidade. Então, não sei como ele fez ali a busca de informações para trazer uma informação que não era verdade. Então, aquilo ali, tudo que você está fazendo ali, você vai ter que ter um filtro. É muito interessante trabalhar com aquilo, procurar aquilo, mas aquilo não é a sabedoria. Não é tudo que existe e é informação 100% confiável. Eu posso fazer um comentário? Por favor. O que você está falando para mim é de conteúdo. A questão, o conteúdo não está certo, né? Isso pode acontecer. Pode acontecer. O que eu estou falando é da forma, não é do conteúdo. A Microsoft, um tempo atrás, teve um robô que utilizava inteligência artificial para interagir em redes sociais. Em um dia,
o robô estava dando declarações nazistas e racistas. Por quê? Por causa da forma. Porque a forma de atuação do robô é uma forma utilitarista do ponto de vista ético. O que é ética utilitarista? É você ser consequencialista, né? Os fins justificam os meios. Um exemplo que é muito dado, você vê em faculdade de Direito, é, por exemplo, você tem um trem descarrilhado, tá? E esse trem vai atingir 10 crianças. E você tem a possibilidade de empurrar uma pessoa, sei lá, vamos pegar um exemplo, um cara que tem HIV. Não tem nada contra, não é isso que eu tô falando. E você pode empurrar esse cara e tomar essa decisão. Ou eu mato esse cara no trem, ou eu mato aquelas 10 crianças que estão lá no final. A ética utilitarista vai falar pra você: empurre o cara. Só que aí você tira completamente a ação individual, né? Eu não sei a história desse cara, isso é justo. Entendeu? Mas aí, ó, entrando nesse cenário, isso daí foi o que os carros autônomos tiveram que fazer os testes lá atrás. A programação, ele tem que ter essa indicação de comportamento. Perfeito. E tivemos acidentes com carros. Sim, mas aí é a mesma decisão. Se eu tenho um cachorro, eu tenho uma senhora e eu tenho uma criança. Mas e o carro tem que decidir para onde ele vai. Perfeito, mas é o que eu tô te falando. Se você ficar 100% nessa ética utilitarista, você perde a humanidade do negócio, entendeu? Eu concordo. E esse que é o problema. Por isso que esse robô, que ficou utilitário durante 48 horas, estava no final dando esse tipo de declaração, porque ele perde esse problema da humanidade. É isso que eu queria trazer. Mas em relação ao ponto que você está trazendo de forma e conteúdo, a forma foi criada, o conteúdo foi criado também por pessoas que deram forma a isso também. Você não concorda nesse cenário? Não, sim, conteúdo é conteúdo. Sim. A questão é a seguinte: como que você vai analisar o conteúdo? Eu não estou julgando o mérito do conteúdo. Sim. Veja bem, a ética, ela entra na forma. Entendeu? Então, se você julgar aquele conteúdo só de uma forma utilitária, que é uma das correntes éticas que a gente tem no Ocidente, você vai acabar com esse tipo de problema, entendeu? E é isso que tira a humanidade. Você pega a ética das virtudes aristotélicas, é um outro tipo de visão, entendeu? Você dá valor ao meio, sim, independente do fim. Porque assim, a gente não sabe o fim. Com certeza. Vocês sabem o fim? Agora, o que importa é você escalar a montanha. Às vezes não é você chegar lá no cume. Então, você vai usar as virtudes necessárias para escalar e depois você vai usar as virtudes necessárias para descer. A gente está falando do meio. Se a gente coloca só o fim na frente, volto a dizer, não estou criticando a tecnologia. Sim. Acho que a tecnologia tem um papel fundamental, mas a gente não pode deixar de olhar para esse outro lado, que é o lado da forma. Essa forma, ela não pode ser puramente utilitária, entendeu? Concordo. Mas você sabe que, assim, a gente até estava fazendo uma pesquisa, né, sobre o OpenAI, né, e a gente estava vendo o seguinte: a empresa, eles têm uma questão muito forte relacionada a trazer valores humanos para dentro da inteligência artificial, né? Então, como que funciona? Hoje, na verdade, assim, a gente estava vendo que, na verdade, a inteligência, ela inclusive, é necessário ela receber uma programação, por exemplo, para falar a verdade. Porque senão ela pode aprender que tudo bem mentir, o ser humano mente, todo mundo mente. Então, a inteligência ela tem que receber a programação para ela aprender a falar a verdade. Então, o que uma questão que os criadores do OpenAI estavam falando, assim, pelo que a gente estava vendo? Existe um problema, como que é o nome? Problema de alinhamento. Problema de alinhamento, que chama. Que é justamente como conseguir trazer os valores humanos para dentro da inteligência artificial, para que a coisa não saia do controle, para que a coisa não desande de uma forma até meio ficção científica, né? Entendi perfeitamente. E aí eu acho que você me traz uma outra questão. Nós temos os valores para decidir isso numa época nihilista que a gente vive, com completa falta de quebra de valores. Quem que vai decidir esses valores? Exato. Então a gente entra numa outra questão. Entendeu? Por isso que eu acho que ele tem que ser atacado, isso é importante, mas a gente não pode olhar só dessa forma, porque por todo o ângulo que a gente for ver, entendeu? A gente vai ter um certo tipo de problema. Então isso não pode ser a verdade absoluta, mas útil pra caralho. Mas posso colocar uma coisa? Vai lá, não, por favor. Não, vou colocar uma coisa que, assim, a minha experiência pessoal com o Midjourney, tá? Não vou trazer dados aqui, não vou falar. Vou trazer a minha experiência. O que aconteceu? Isso é bem interessante. Isso, e tem toda a relação que isso está levantando. O que acontece?
fui lá, de curioso, fui mexer no Midjourney, queria ver como que era e tal. Só para contextualizar, a Midjourney é onde você cria imagens, tá? Eu lembro, Perfeito. tá ligado, do robozinho com... Isso, que eu mandei para você, exatamente. Isso, é das imagens. É o que tá mais avançado. Tem outros de imagem, mas o Midjourney acho que é o que tá mais avançado nesse momento. E o que acontece? Fui fazer lá algumas imagens, comecei a soltar algumas coisas, e eu coloquei lá um mundo futurista, não sei o que e tal, queria ver o que ia dar. Olha o que aconteceu. Primeiro eu coloquei um mundo futurista, com natureza, não sei o que, coloquei algumas descrições, hiperrealismo, tal, não sei o que. Quando o Midjourney ele me gera o resultado, ele me deu 4 imagens, cara, pós-apocalípticas. Era um negócio, assim, deserto, uma coisa bem Star Wars, Duna, sabe? Eu olhei para aquilo e falei, caramba, meu, fiquei olhando, eu falei, cara, que coisa interessante, porque, pô, tinha escrito natureza, tinha 1, 2 árvores lá e tal, mas assim, pós-apocalíptico. E eu falei, meu, por que o Midjourney, por que a inteligência artificial está interpretando que o mundo futuro vai ser assim? Aí eu fiquei pensando, bom, beleza, pode ser que seja por uma simples questão de referência a Star Wars, referência a vários conteúdos Que ele foi ficcionais, que foi alimentado disso. Não, mas cara, tem muito filme de futurismo que não é pós-apocalíptico. E o que acontece? O que eu achei estranho? Eu comecei a olhar o chat, né? Fiquei olhando, porque como que funciona? Acho que também vale colocar uma coisa, explicar como que funciona para vocês entenderem. Quando você entra no Midjourney, você vai pro Discord, aquela plataforma Discord, você entra numa sala... Você vai fazer aqui pra gente hoje Eu vou demonstrar, a gente vai demonstrar. Você entra numa sala chamada Newbies, alguma coisa, tem um monte de sala diferente, e você fica lá digitando /imagine prompt e tal, e você fica digitando o que você quer. Só que assim, enquanto você digita, cara, você tá vendo o que tá todo mundo criando, todo mundo que tá naquela sala. Então você vê o que tá todo mundo fazendo. E pelo menos no dia que eu entrei, eu fiquei assustado, porque assim, as temáticas eram morte, violência, guerra, assassinato, morte, hipersexualização. Aí eu falei assim, cara, a plataforma, ela aprende com o que existe já, mas ela também aprende com aquilo que ela está criando, certo? Tanto que existe essa questão do feedback e tudo mais que alimenta, então ela aprende para ver se ela está criando certo. Eu falei assim, pô, os caras, a inteligência, ela tá criando, mas o que ela tá aprendendo? O que ela tá colocando quase que no inconsciente coletivo da máquina, sabe? Como se existisse da inteligência artificial. O que ela tá aprendendo? Porque, cara, basicamente essas temáticas, cara. Então, isso é um problema, né? Porque o que a gente tá alimentando? O que o ser humano tá alimentando na inteligência artificial? Até que ponto isso é um problema? Aí depois eu coloquei alguns comandos a mais. Coloquei que eu queria um mundo futurista, não sei o que, só que harmônico, com bastante natureza, bastante verde, bastante não sei o que. E aí ela me deu a imagem que eu queria. Mas a princípio, por ser essa questão pós-apocalíptica, eu fiquei pensando, pô, pode ser por referência das produções audiovisuais, pode ser porque ela está aprendendo que o ser humano adora a temática morte, adora a temática destruição, ou pode ser porque ela está vendo que o caminho do planeta não... O ser humano ainda não está se importando muito com isso, com essa questão de natureza e tudo mais. Então, assim, aí ela previu que provavelmente vai ser assim, entendeu? Mas, não sei, é interessante o que faz ela trazer isso como primeira imagem, entendeu? Eu vou trazer 2 pontos que eu acho que eu queria trazer debate aqui. Primeiro, essa questão. A gente está falando que hoje, você falou que é hipersexualização e mundo pós-apocalíptico. Cara, quando a gente vê hoje, a gente sabe que, por exemplo, nós... Assim, até a gente não é referência para isso. A gente vê o pessoal de 20 anos por aí, é post atrás de post, informação atrás de informação que eles vão gerando. Sim. De acordo com a vivência deles e tudo mais. E a gente vê que algumas plataformas estão trabalhando a hipersexualização. Sim. A gente vê da mesma maneira que outras plataformas a gente vê muita violência. Será que não é uma leitura? Porque vamos fazer um comparativo que eu gosto de fazer. Vamos tirar 2023 e volta para 1980. Se a gente estivesse vivendo esse mesmo cenário hoje. Será que seria a mesma coisa? 80 não estava vivo, mas 90, vai. Eu acho que seria, hein? Cara, vivia aquele período Guerra Fria. Não, a gente vivia a banheira do Gugu, que era normal pra gente. Um pouco depois, mas ali nos 80, aquele período ali, Guerra Fria, a galera sempre... quase acontecer a guerra nuclear ali. Todo mundo imaginou que o mundo... Talvez essa visão do futuro apocalíptico nasceu ali. Eu acho que a questão apocalíptica, beleza, eu acho que tem um senso em relação a isso. Mas, por exemplo, a gente tem outras referências. O mundo futurista. Pô, a gente pode pegar
Matrix, a gente pode pegar outras Asimov. referências, a gente pode pegar Minority Report, a gente pode pegar até o De Volta para o Futuro. Sabe? Pode. A gente pode pegar isso, que eles tinham uma visão que não era nem um pouco apocalíptica. Exatamente. Não. Exatamente. Exato. Nem um Eu acho pouco que tem apocalíptica. eu acho que tudo isso vem dos comandos também. Mas tem todo o O histórico. exercício que eu quero trazer, que eu quero até ver, vamos trazer para 1980. Uhum. Será que a mesma informação gerada hoje seria informação gerada 90? Em 1990? Eu acho que gostei muito do que o João falou aqui, mas ele colocou no centro o homem, né? Ele não... Você não diferenciou a máquina como um centro, né? Você está colocando como centro de informações o homem. Ele que toma a decisão. E aí, a partir dessa decisão que você colocou, não, está destruindo o mundo, não sei o que lá, a máquina, na decisão do homem, viu e fez uma imagem, tá? Mas quem está tomando a ação, o agente, é o homem. Exato. Sim. Exato. A minha pergunta para vocês é: seria a máquina possível ser o agente? Entendeu o que eu tô querendo te dizer? Sim. Que aí Porque tem a inteligência de verdade. Esse é o Aí a medo. gente tá falando de pós-humanismo. Aí eu tô falando o seguinte: o fogo de Prometeu, a racionalidade humana, o que nos diferencia de não ser um mero animal, mas ser um animal racional, tá em outro lugar. Sim. Então, vocês acham que é isso? Que isso vai acontecer? E seria bom se isso acontecesse? Eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu sei o que ela é hoje. Hoje ela Exatamente. não é autônoma, ela não pensa sozinha, ela não tem como criar algo. Então tudo isso vem de comandos e de um direcionamento. Exatamente. Desde Tem um homem por atrás, É. do desenvolvimento dela, como até a geração de imagem por meio dos comandos. Tudo Sim. que é gerado ali Mas, é por meio mas de e o comando. Neuralink? E o Neuralink? O Neuralink, o cara ele não quer colocar o chip. Então, mas o chip vai obedecer um comando, ele vai Exato. reconhecer por direções elétricas ali do comandos, ele vai fazer um reconhecimento para você, para ele fazer um reconhecimento que anterior da gente expressar, né? Mas tem a ação, Vai vir tem a dali ação humana mas- ainda. Eu acho que o ponto é o seguinte. Eu estava lendo o estudo o livro que tem a singularidade está próxima, que eles falam que em 2045 a inteligência artificial vai passar a inteligência humana e essa é a singularidade que a gente vai viver. Ali, hoje, ainda não se existe essa preocupação porque a inteligência humana ainda é maior. Em 2045, quando a singularidade realmente chegar e a inteligência artificial ultrapassar um fator humano, Sim. aí entra aquele ponto que a gente discutiu ontem, inclusive, que foi a artificialização da humanidade ou a humanização Da máquina. da máquina. É Que é o- interessante. Que é o que eu ia falar. Mas não, segue. Não, pode falar. Fala o seu raciocínio. Não, o que eu ia falar é o seguinte, esse ponto que o Regis trouxe, né? Porque assim, eu acho que a máquina, ela não vai criar consciência, sabe? Não é aquela parada de... Aí a gente tá falando a mesma língua, Então, né? eu não acho que é aquela parada da máquina chegar e como que eu posso falar? Chegar, nossa, agora... Ser o agente. Ser o agente. Mas, o que eu acho? Conforme o ser humano ele vai permitindo a artificialização do ser humano, que é esse o ponto, que assim, hoje o ser humano ele cria, o ser humano consome conteúdo do ser humano e é tudo ser humano. A partir do momento que o ser humano começa a deixar a máquina criar mais, e a máquina, tudo bem, ela está aprendendo com o ser humano, ela está gerando resultados a partir do que ela está aprendendo com aquilo que ela tem produzido, ou com um banco de dados, etc e tal. Mas a partir do momento em que a máquina ela começa a sobrepor, no sentido de que o ser humano permite que tudo que seja criado no mundo seja através da máquina, tem o olhar humano, tem o feedback humano, mas é tudo da máquina, então começa esse processo que a gente está falando da artificialização do ser humano. E aí que assim, é a máquina inconsciente, inconsciente não, a máquina o que não consciente tem consciência. artificial ali. Não. É a máquina que nem tem consciência criando e o ser humano permitindo. Entendeu? Esse é o problema. Então, Mas eu é Eu curioso. acho que Fala, agora vai, tá bom o tema. eu vou vamos até lá. trazer Vai. pensei uma coisa aqui. A gente fala de substituição, né? sim. Dessas ferramentas. Máquina, robô já substituiu um monte de tarefas e tal, repetitivas e tal. Uhum. Essas, Repetitivas e monótonas, esse é o principal ponto. essas máquinas hoje, parece que é uma coisa, mas ela também faz a mesma coisa.
Sim. Ela vem para trazer é uma coisa... É um complemento. Não, ela também faz uma repetição. Sim. Ela também faz uma coisa automática ela não é uma Reconhecimento ela não... de padrões, né? Exato, ela faz um padrão e tal. Ela pode substituir um monte de tarefas que você faz que não é manual, mas é o que você usa a sua cabeça em repetitivo. Ela pode vir fazer isso sem você estar fazendo, mas você sair fora disso ainda não faz. Ainda não. E eu Você nem precisa sei de uma fazer. pessoa. Talvez, eu acho que com o que existe de tecnologia hoje, tá longe ainda. Eu também. Mas a tecnologia muda muito rápido. Deixa eu só levantar um ponto que vocês Você falaram falou de 2045? repetição. Então 2045 tá perto. poucos Tá aí já, anos. tá aqui. Pode ser suficiente. Vocês já Falando de leram- repetição de padrão, eu acho que estamos chegando no momento que não está sendo só repetição, está passando a ser uma cocriação de padrões, cara. Entendeu? Eu acho que tem uma questão muito relacionada a isso também. Por quê? Porque se a máquina já consegue interpretar, racionalizar, predizer, não vai demorar muito para ela cocriar alguma informação. Putz, cara, aí eu vou te perguntar um seguinte, então, já que você acha isso, que é o que você tá trazendo... Não, tá lindo, vambora. Que é o que ele falou da consciência. Então, você acha que uma máquina um dia poderia ter uma transcendência, por exemplo? É isso que você tá me falando? Acho que não, nesse cenário assim. E o quão diferente é uma ética das virtudes de uma transcendência, entendeu? A minha pergunta é, a máquina vai ser um objeto ético? Então, A máquina... quem está por trás Programado. Quem está por Pra trás mim, da mas ética mas é aí, humano. Mas aí não é a máquina. É isso que eu tô querendo te dizer. Mas o meu ponto, Entendeu o que eu tô Entendi. falando? Aí não é a máquina. Aí você tá na mão do humano que tá programando a máquina, nego. Exatamente. A máquina vai ter transcendência. A máquina vai ser ética. Mas a olha- máquina vai poder decidir. ótimo ponto que você trouxe. Então vamos lá. Se eu colocar uma imagem falando assim, me traz uma pessoa bonita, e vocês fizeram esse teste, Na verdade, a gente não fez esse teste, a gente observou. Isso é um observou. problema. Forma, Isso é um problema, assim. olha só. O que é olha- bonito hoje? Eu te pergunto. É aí que é o Então. ponto. Então, cadê a Exatamente. referência? Então, olha o problema. Olha o problema. Olha o Olha isso. Olha o ponto que eles trouxeram. Eu trouxe justamente porque eles me apresentaram isso. Isso é polêmico, assim, é um baita problema. O que acontece? Ainda no Midjourney, a gente viu o pessoal lá colocando Perfect Body Woman, não sei o que e tal, querendo trazer um aspecto a inteligência criando mulheres bonitas. E, cara, basicamente, tudo o que surgiu no momento que a gente estava vendo, as 4 imagens, depois outras imagens, porque ela gera 4 imagens, depois você pode ficar pedindo para replicar. Todas as imagens que eu vi eram de branco a escolha azul. Isso é um problema. Isso é um problema, porque você tá trazendo... Por que o corpo perfeito e bonito tem que ser uma mulher Exato. branca de Ela azul? tá abrindo... Ah, Ela tá, tá esse é errado. o ponto, Tá Aí eu te errado. não, tudo bem. A questão é... Tá, e você... E o que você tá me falando é o seguinte, o belo tá nos olhos de quem vê, e não no objeto. Então, calma aí. Então, tudo pode ser belo? Sim. E quem decide o que é belo é você? Sim. Então, se tudo é belo, não é belo. Não, Se tudo não, pode- não, calma aí, não. calma aí, O ponto é o seguinte. Vamos lá, uma coisa bem Você clara. tem uma possibilidade de ser individual, mas ele só tem uma resposta. A minha pergunta Quando- é... Essa quando máquina a gente não, lida- não peraí. consegue ter respostas diferentes. Ela É tá isso que eu tô te organizada. falando, Exato. tudo bem. Exato. Ela chega num padrão. Ela chega Porque tem num coisa de padrão. padrão. Exato. Exatamente. Agora, hoje em dia, você tem padrão? Tudo pode ser belo. Sim. Exato. Exatamente. E Você acha esse que é o ponto que a Aí gente minha tá falando. pergunta é, tudo pode ser belo? Uma coisa que Essa é bela é a pra humanidade você, da mas acho que, pergunta. Regis, eu acho que o ponto algo pode ser belo pra você que não é belo pra ele. Exato. Não, A gente ainda tem a opinião de poder não, ter tudo bem. interpretação do que é belo pra você e o que não é belo pra mim. Perfeito. entendeu? Só que se a gente tira a beleza do objeto, por exemplo, então matar pode ser belo pra ele, é isso? Não. E Eticamente falando, não. por isso que eu falo, a beleza não é questão do visual só. O que é belo ela é muito além do que é visual. Sim. Sim. A beleza Total, tá na com virtude. certeza. E a Então, é virtude isso. não é modificável. Porque então, se ele achar belo matar, passa a ser belo? Não. Matar? Não. Então a beleza não pode estar nos olhos dele. Concordo. A beleza, ela Claro, emana de um objeto. Porque senão você relativiza a beleza. E é isso que a tecnologia faz. Sim. A tecnologia, ela exatamente. relativiza Uhum. toda a questão humana. É isso. Eu quero brigar com vocês mesmo, vocês me chamaram nós aqui. estamos brigando mesmo, Vamos é isso aqui. brigar, Não, vamos só brigar. cerveja agora. Mas depois eu vou falar da beleza da tecnologia em relação ao capitalismo. mas é isso, então você não pode relativizar. Porque Não. a beleza não tá nos olhos de quem vê, velho. Isso. A beleza tá no objeto, tá naquilo que é belo. Só que o problema Entendeu? é que a beleza tá nos olhos de quem tá programando. É isso. Então, mas eu então acho- aí você eu tá acho que relativizando. Não, o que eu quero Mas dizer, o que eu quem- quero dizer é justamente que assim,
Por que a máquina ela tá aprendendo dessa forma? Ela tinha que estar aprendendo muito mais. Ela não podia estar até trazendo um aspecto racista para dentro da plataforma, entendeu? Então, Porque Mas eu posso te dizer que a máquina não está escolhendo o que ela está aprendendo? é o viés, Regis. Aí entra na questão de falar assim, cara... Não, se ela eu- não escolhe. se eu- É ela isso não que eu tô falando. Ela a não máquina escolhe, não está é uma escolhendo. pessoa por trás dela É. que tá fazendo essa opção. Então nós estamos Mas eu juntos, velho. discordo Não, desse é ponto. isso, nós estamos juntos. Então nós estamos Nós juntos. estamos A beleza, juntos. Inclusive- a beleza tá no objeto e não na pessoa. Eu discordo. Mas é por isso Eu que... acho que a comparação de beleza com uma ação não cabe. Não, No o que meu é ponto belo é assim. Você dizer, mas se você acha que uma coisa é bela, um objeto, Não, você pode achar bela uma ação que é condenável, que é um crime. o objeto você é como comparar, o eu objeto não é como um copo ou o objeto é aquilo que é visto, entendeu? Pode ser uma ação, pode ser, você pode colocar como um quadro, se você quiser. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: se você tira o que é belo do objeto, do que é a ação, e você começa a decidir aquilo que é belo, você relativiza o que realmente é belo, entendeu? Sim. E aí você perde todo o padrão. E aí tudo, se você poder decidir o que é belo, tudo pode ser belo. E Eu se acredito tudo, que tudo pode mas ser se belo. tudo é belo, nada é belo. Mas Aí deixa você eu não tem trazer. definição daquilo, Sim, entendeu? acho que mas- não tem definição. Não tem. Pra IA, eu acho que ainda não Não tem. é como Platão pensava, mas tudo bem, eu entendo. Não, mas o meu ponto eu acho que a questão é a seguinte: Ponto. a IA hoje, principalmente quando a gente lida com o OpenAI, ele nada mais faz do que interpretar o que estão falando e fazer aquela relação e falar, ó, é isso aqui que 1 zilhão de pessoas estão falando. Uhum. O belo para esse 1 zilhão de pessoas é uma mulher branca, perfect body, um corpo perfeito, é uma mulher branca de olho azul. Uhum. E aí? Entendeu? Esse que é o problema. Como que a gente vai trazer uma relação que, por exemplo, assim, é o senso comum ali. Isso vem Entendeu? além de uma pessoa que programou ali. Exato. Isso Sim. também É um senso algo, comum. É algo que Sim. já vem É. trabalhado antes de programação ou daquela pessoa. Talvez aquela pessoa que definiu isso na programação, como se Mas- ela já foi influenciada Mas por eu algo acho que ele só realmente- coloca o código, a definição, o padrão é feito através de todas as milhares de informações que vem que ele começa a Sim. interpretar. Exatamente. Inclusive, isso tem um ponto que o João trouxe no início do bate-papo, quando ele falou do problema de alinhamento. O próprio site do OpenAI, você tem a possibilidade de ver lá quais são os valores da empresa, a missão, a visão. E tem um ponto que eles colocam que é muito interessante, que é o seguinte: eles entendem que a inteligência ela está evoluindo e que mesmo uma inteligência artificial muito bem evoluída, tem 2 aspectos que ela pode cometer. O primeiro é que existe um processo de aprendizado da inteligência que pode ter falhas, e aí a importância de você ter um ser humano fazendo esse feedback. De novo, o ser humano como a pessoa que aciona, né, como o elemento Protagonista. ativo, protagonista. E tem uma outra questão que é muito legal, que é assim, eles deixam claro que a inteligência artificial, por si só evoluída, ela não necessariamente executa uma atividade humana melhor que um ser humano. Uhum. Ela, na verdade, executa. E muitas vezes ela nem segue a intuição humana. E aí a gente entra em uma série de problemas que a gente pode falar de... É o ponto que você trouxe, que a gente já viu acontecendo com o teste de veículos autônomos, enfim. Ela acaba virando mais uma matemática, uma estatística, e não uma tomadora de decisão baseada em ética, baseada numa consciência, baseado... Isso... É difícil falar, né, do futuro e falar que não vai acontecer. É muito difícil, mas hoje eu também enxergo como uma coisa que acho impossível não é. É possível, mas hoje eu enxergo como algo improvável no momento atual. Eu acho que essa consciência ética, moral e não uma consciência que foi alimentada por seres humanos, acho difícil de acontecer. Mesmo porque ela é individual, né, cara? Exatamente. O que vai ser certo pra mim pode ser errado pra você, Exato. então assim, também é muito interpretativo, cara. E aí você tira o poder do agente, que é o indivíduo, né? É. E puta, aí perde completamente a referência. É isso que me incomoda. Não dá- É muito perda de referência, é muito o mundo que a gente vive hoje, cara. Hoje, o mundo pós-moderno aí, cara, a gente vê que você pega, porra, os gregos, os romanos, tudo que construiu a civilidade, o cristianismo. Eu não sou religioso, veja bem, não tô falando de religião aqui. Mas todas essas pirâmides que construíram quem nós somos hoje são descartáveis porque o cara tem um smartphone, velho. Ou porque ele acha que ele, entendeu? E a gente acaba deixando de lado o que trouxe a gente aqui, cara. O que a gente tá discutindo aqui, os caras estavam discutindo 2000 anos atrás na Exatamente, Grécia, entendeu? Exatamente.
trago uma questão aqui. A gente trouxe essa questão da individualidade e da programação da máquina e da ética numa programação de um carro autônomo. Aí eu trago assim, se todos os carros fossem autônomos, qual que seria o resultado final? A gente teria um trânsito com a individualidade causa muito mais dano do que se todos os carros não tivessem essa escolha Hoje a gente sai uma notícia de um carro que causa não sei o que, lá vira uma notícia, isso é ruim. A programação ainda está em desenvolvimento também. Mas quantas outras, várias vezes mais, a individualidade causa um acidente fatal, mortes e tal, que a gente vê aqui, sei lá, 40, 50 mil por ano no Brasil. Se fosse tudo, a máquina, em alguns casos, por exemplo, de um carro autônomo, não fosse algo determinado pela individualidade, mas fosse algo determinado por uma programação, a gente teria um trânsito muito menos... Eu vou trazer para uma realidade, vai. Você tem todos os carros autônomos, só que aconteceu um evento atípico. Caiu uma árvore no meio essa tomada de decisão que você está falando, tipo, tentar resolver e ver qual vai ser a saída ali nesse cenário. Não, isso é uma coisa simples, né? Todos os carros vão parar, vai ter que vir alguém ali tirar e ele vai seguir. Tá. Mas eu digo numa questão de todos os carros sendo autônomos, tomando dentro da programação e tal, o trânsito funcionando tudo ali por uma máquina. Nós teríamos um trânsito muito menos hostil, sem dúvida, muito menos sem mortes. dúvida. Então a individualidade é uma beleza. Claro que eu adoro. Cara, mas não estou criminalizando, mas em alguns casos, você tirar a individualidade pode ser benéfico? Cara, Regis, eu até quero saber teu ponto. Entra uma coisa que é o ego, cara. Será que a pessoa aguentaria isso daí nesse cenário? Porque eu tô seguindo uma rotina, todo mundo ali. Eu sou mais que você ou você é mais que eu? Entendeu? Puta, eu quero chegar antes de você. Entendeu? Eu acho que entra num cenário que ainda... A gente ainda vai ter muito problema com isso, na minha percepção, cara. Principalmente relacionado ao eu individual. Cara, tem duas coisas, já que você me provocou, tem duas coisas que vêm na minha cabeça. A primeira que é a seguinte, as pessoas têm necessidades diferentes. E você querer colocar todo mundo na mesma caixa, funcionando da mesma forma, talvez não seja no trânsito que elas vão se matar ali, batendo mais carro. Mas vai ser em outro lugar. Porque a individualidade, ela é presente, ela é face do ser humano. E isso é uma coisa que a gente não vai conseguir tirar, cara. Nós somos assim. Sim. Ainda bem. Ainda bem. Eu diria que graças a Deus. Então, tem o efeito colateral que você não colocou ali, porque é bem intuitivo o que você falou, e eu concordo, que talvez se funcionasse bonitinho, só que aí, e o cara que tá com mais pressa? O que ele vai fazer? E então, eu não acho que a gente pensar numa sociedade coletivista dessa forma vai resolver quem o ser humano realmente é. Entendeu? Eu acho que a gente pode usar essa tecnologia para conseguir fazer coisas bem específicas e melhorar o geral, mas a gente não pode pensar em tomar isso como a verdade única e achar que isso depois vai dar resultado. E a segunda coisa que é o seguinte, todo ser humano tem uma coisa que chama ação humana, miseniana, Mises, não sei se vocês conhecem Ludwig von Mises, mas todo ser humano toda ação que ele toma é para ou aumentar o conforto ou para diminuir o desconforto dele. Toda. Não tem nenhuma que não seja. Seu filho vai tomar um tiro, você se joga na frente do projétil, não é porque você quer salvar teu filho, mas é porque você não consegue viver sem teu filho, você prefere morrer no lugar dele. Então isso também é um certo egoísmo, entende o que eu tô querendo te dizer? Entendo. E é assim que o ser humano funciona. Então, eu duvido que você robotizando dessa forma, você vai conseguir atingir essas duas coisas, que é a ação humana e a individualidade. Então, eu não consigo ver isso como uma fórmula que vai gerar algo 100% bom, entendeu? Eu acho que tem muito efeito colateral, muito problema que a gente vai continuar não conseguindo resolver como ser humano. Talvez até a artificialidade dessa inteligência seja o fato de você não poder individualizar ela a um nível humano. Exatamente. Perfeito. É isso. Acho que você falou, é muito bom isso daí, Marco. E eu não acho que a inteligência ela vai vir para resolver o problema do ser humano, entendeu? Nossa, agora a inteligência chegou, nossa, não tem mais problema. Não é isso.
Eu acho que assim, a inteligência ela tem sim muitas coisas legais que ela está trazendo, muita coisa que vai ser bom no mercado de trabalho, bom para todo mundo, mas ela não é nem um grande inimigo, inclusive... Eu acho que é importante deixar isso claro. Todo mundo aqui ama a tecnologia, ama esse Exato. ponto. Acho que Exatamente. a gente está trazendo para discussão esse ponto para entender até que ponto é ético, até que ponto não é. Exato. Questões onde a gente pode melhorar isso. Eu acho até que é bom colocar, porque eu falei algumas coisas, pode parecer que eu fui alarmista ou pós-apocalíptico. Cara, nada disso. Eu tô usando a inteligência, tô gostando das coisas que eu tenho feito no mercado de trabalho. Eu acho que ela tem trazido assim, coisas muito boas pro dia a dia, para nossa área de produção mesmo, de comunicação. Vamos falar disso também, porque eu acho que assim, como eu falei, eu não acho que ela nem é um grande inimigo, como muita gente pinta ela, como, nossa, chegou para destruir, e nem um salvador. Nossa, ela chegou para resolver todos os problemas dos seres humanos. Não é nem uma coisa nem outra. Posso fazer uma pergunta para vocês? Cara, como que vocês são comunicadores, Sim. certo? Sim. E existe uma ferramenta que, teoricamente, eu não acho que é uma panaceia, tá? É o que meio que a gente tá falando aqui agora, mas é uma ferramenta poderosa, né? E tem muita coisa que a gente... Putz, você vê, a gente tá falando de ética, tem muita dúvida nisso daí, Sim. né? Como que vocês comunicam B2B? Essa ferramenta pros entre aspas, compradores, quem compraria essa ideia de vocês? Como que vocês comunicam isso, velho? O B2B da ferramenta? Acho que cada um vai ter uma vertente aqui. Vamos lá. Boa Quer pergunta. começar? Oi? Boa Podem? pergunta. Ótima Eu acho que pergunta. uma ótima Eu acho que o ponto é o seguinte, acho que quando a gente está falando de B2B, o teu cliente ele está preocupado muito em automatizações, ele está preocupado em questões onde ele vai economizar o racional ou a visão humana e trocar por máquina. Isso é uma visão que você vê muitas pessoas. Pragmático isso. Isso. Se Então, otimiza Se eu otimizo essa minha mão de obra aqui, eu trago a máquina aqui, diminuo o meu custo, diminuo meus tributos, diminuo tudo para poder trazer uma vertente onde vai me trazer um braço mais efetivo em uma relação assim. Ah, mas será que está certo? Aí é uma outra discussão. É econométrico, então. Sim, uma das visões. Estou fazendo uma das visões. Tá. Alguém tem outra percepção quando a gente está falando B2B, inteligência artificial? Posso trazer também uma outra visão, que também entra na questão econométrica. A partir do momento que eu trabalho em inteligência artificial, com meus produtos mesmo, vamos falar que eu tenho uma câmera aqui que está... Vou falar que tem uma câmera, tem 15 câmeras aqui. Mas ela interpreta o nosso comportamento, vamos tirar daqui e colocar num shopping center. Ela interpreta um fluxo de uma pessoa, um homem sozinho, um casal com filho, uma mulher. Ela vai interpretar qual que é o fluxo daquela pessoa e vai predizer aquele comportamento para as próximas visões a partir do momento que ela tiver uma massa crítica. Econométrico, mais uma vez. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho essa informação, eu consigo predizer comportamentos que eu posso gerar comunicações mais assertivas para essas pessoas. Perfeito. Então tem algumas visões muito relacionadas ao fator econômico mesmo e de comunicação, porque eu tiro o meu custo daqui e eu começo a rentabilizar ali com mais inteligência. Então essa visão, acho que eu trouxe duas visões, se quiserem trazer, fica à vontade aí também, mas acho que são visões genéricas, mas... Não faz sentido. Mas o que eu acho legal, assim, para os profissionais da área, né? Porque tem muito profissional com medo de ser substituído. Ah, vou perder meu emprego para inteligência artificial e tudo mais. E, cara, eu não tenho essa visão. Eu acho que a inteligência, ela chega para agregar, para facilitar o trabalho de muita gente. Até vamos falar dessa, por exemplo, dessa plataforma que eu usei, o Runway. Muito bacana, muito legal. Isso é uma plataforma muito focada para vídeo, para edição de vídeo, edição de imagem. Quem for do design, quem for da área da animação nem tanto, porque ela é bem limitada para animação. Mas assim, cara, para edição de vídeo e para design é uma ferramenta fantástica. Pós-produção, ela faz umas coisas muito bacanas. Mas assim, não é a ferramenta substituindo o humano. É o humano por trás acelerando o fluxo, acelerando o tempo de trabalho dele, que levaria horas para executar uma coisa, agora ele executa em alguns 20 segundos e segue o baile, sabe? Continua trabalhando. Então, assim, continua sendo o mesmo profissional, só que acelerando a produção dele próprio. Só um ponto rapidinho. Não, genial. Genial. O Joãozinho é bom. Joãozinho é bom. Eu acho que um ponto também que você falou é assim, contribuindo com esse ponto que você falou que não vai acabar com o trabalho que vocês fazem. Pelo contrário, muitas vezes a gente que trabalha com ideias, com pensamentos, e fala, putz,
pode ser um insight para você ter um começo de um projeto. Diversas referências, Sim. você consegue... É referência para você falar, Coloca cara, ali, não tô, você não tô arruma, saindo ele daqui, peraí. Putz, você começa a desenvolver. Você começa a sair. O que vocês falariam pro cara que virasse pra você e falasse assim, ó, porra, caralho, essa máquina aí tá tomando meu emprego. Você tá colocando a máquina aí e vocês estão tomando meu emprego. O que você falaria pra esse cara? O que vocês falariam aí? Eticamente ou... Não, Tô brincando, não. Eu acho que algumas pessoas podem se preocupar, Podem mas não se são preocupar. muitas. Mas a Tem melhor muitas coisa profissões é que podem ser ele saber substituídas como ele em pode breve. usar a máquina. Mas, da mesma aprender maneira, a usar a máquina. da mesma maneira que a máquina nos traz a visão de futuro e acaba com profissões que... Da mesma maneira que acabou lá atrás. A gente não vê o datilógrafo, a gente não vê essas profissões mais. Porque não faz Sim. sentido. Uhum. Se você não usa o computador hoje em dia, esquece. O que você está me falando é que existe uma migração de trabalho. Existe. Exato. Eu acho uma E- mão e de não- obra que vai migrar. Vai migrar e normalmente algo que é melhor recompensado e que você precisa de mais fator cognitivo para poder resolver. Sem dúvida. Então existe uma migração. Sim. Tipo, por exemplo, os caras que fizeram aquela. Você vai na porra do Estapar lá, 20 conto aquela merda daquele estacionamento. Você pega o negócio, né? E depois você passou pelo. Não tem mais o cara que tava atendendo, né? Mas tem o cara que fez a máquina, né? Que teve que montar a máquina. Esse Você cara tira, tá você ganhando tira dinheiro de emprego. um lado, mas você vai investir em outro. Vai investir em outro, isso. E o que está acontecendo hoje em dia? Você vê muitas pessoas caindo para esse cenário. Tem pessoas ainda, por exemplo, que ainda gostam. Por exemplo, a gente tem um cliente nosso lá que a gente trabalha hoje muito relacionado. Eles fazem ligação para fazer uma oferta. Pô, será que ele não podia colocar um robô Sim, para tipo poder marketing. fazer essa oferta e usar a pessoa mais ativamente para num final de funil para ser mais efetivo incisivamente porque ela quer falar com uma pessoa? Então, assim, são diversas maneiras que eu acho que as profissões elas vão se alternando. Da mesma maneira que tem uma profissão lá atrás que hoje não existe mais, daqui a pouco tem outras profissões que também vão continuar existindo, mas tem profissões que sempre vão continuar existindo. Vamos pegar, acho que um fato de um cozinheiro. Será que um cozinheiro vai deixar de existir, vai trocar por uma máquina? Será que pode ser que aconteça, mas eu estou trazendo um cenário que, assim, ainda depende Posso ir muito do mais fator fundo? humano. Será que vai existir um radiologista para olhar Ótimo. as imagens de tomografia de ressonância? Já que eu sou médico, Sim, sim. eu vou perguntar para vocês. E o radiologista, velho? Eu acho que O que vai acontecer com o radiologista? Pode acontecer. Porque a máquina vai... Pode Mas- acontecer. Porque mas- isso são dados não estruturados que você coloca para a máquina 400 milhões de imagens, ela vai interpretar muito melhor do que uma pessoa. Tá, mas e o dado clínico atrás da imagem? Então, mas aí... Aquela tem coisa que porque parece eu não aquilo faço de- eu não faço só análise de... A inteligência artificial não faz só análise de imagem, ela faz análise de imagem e resultado. Se ela tem aquela interpretação, só que ela não considera fatores externos, da mesma maneira que um radiologista também não considera. Ele considera o que ele está vendo naquele momento. Não, pelo contrário, ele considera muitos fatores externos. Por exemplo, se ele está vendo uma radiografia, ele só está falando daquela radiografia. Não, ele tá sabendo qual foi o trauma, como que o cara caiu, qual que é o sintoma Mas que se ele essa tem. informação for passada para a máquina consegue interpretar. Esse é meu ponto. Então, essa é a minha pergunta. Então, o que eu acho Eu tô assim... falando, a minha pergunta é, o radiologista, que ele olha, eu entendo que é o padrão de imagem da ressonância, o cara vai ver o padrão, né? Mas tem uma história por trás do padrão. Sim. A minha pergunta é, essa máquina resolve essa história por trás do padrão? Pode ser por um período em conjunto. Ele pode alimentar a máquina com a imagem traz um monte de coisa e ele vai interpretar, mas com mais informações, porque a máquina bateu com muito mais informações. Mas ele pega ali o que trouxe e define. Antes da Mas você singularidade pode ou depois da trabalhar singularidade, essa pergunta? Tamo fodido aí. Eu acho Mas que a eu máquina acho ela que Antes da contribui. singularidade, sim. Depois da singularidade, eu acho que me preocupa um pouco. Cara, então, eu acho que a máquina ela contribui, cara. Eu não acho que vai... Sumiu o radiologista. Eu acho que não. A gente Até tem porque, que por botar exemplo... uma linha de tempo. A gente tá falando em quê? Daqui 5 anos ou daqui 20 anos? Não tem a Não. mínima, irmão. Cara, também não. É muito doido isso que você tá falando de tempo, porque assim, esse debate também levanta um ponto de que muita gente vai se colocar contra a inteligência artificial. E aí, vamos pensar, desde quando existe esse vamos colocar no imaginário humano, essa ideia de colocar uma inteligência com consciência humana tomando decisões. Cara, a gente volta em 1950, quando Asimov publicou o Eu, Robô, ou a gente volta no Frankenstein em 1818. É a mesma coisa. É uma produção humana pensando como um ser humano, né? Então, eu acho que assim, substituir completamente não vai.
eu realmente acredito que não vai substituir completamente. Posso estar enganado, vamos ver daqui a 50 Não, anos. mas eu acho que o ponto da tecnologia é a nossa aliada. Eu acho que esse é o nosso fator E dá hoje. e assim, se colocar brigando contra isso, a gente não está só se colocando contra Exato. uma empresa, a gente está se colocando contra 200 anos de história do imaginário humano, de imagens arquetípicas, isso é... É que a gente entra num cenário que dá um medo a hora que você vê um chat GPT, você fala, meu Deus do céu. Só que a hora que você começa a entender a plataforma, entender quais as nuances, como que eu posso usar aquilo a meu favor, me ajuda. Exatamente. Sabe exatamente. Que eu tava trocando ideia com um amigo meu da área, que tava exatamente com isso. Assim, a gente tava discutindo no começo, putz, é pra ter medo, não é pra ter medo e tudo mais. E eu falei pra ele, cara, eu tenho mais medo de estagnar e deixar o futuro correr e eu ficar parado brigando contra, do que de eu acompanhar, entendeu? Lógico que causa uma insegurança, no primeiro momento Claro. você olha, você fica inseguro, você fica, e agora? Só que assim, a partir do momento que eu entendo que isso é uma tendência e eu vou, o que o Marco falou, eu não vou brigar com 200 anos de história, eu não vou brigar contra um progresso humano, e sim, eu vou entrar nisso, eu vou aprender com isso, eu vou ver como que isso pode beneficiar, e eu vou tirar o melhor proveito disso, para mim, para a humanidade, para todo mundo, assim, eu vou olhar com bons olhos, cara, aí o medo é da estagnação. O medo, tem que ter medo quem querer ficar parado, entendeu? Quem ficar olhando para trás. Porque se você olhar para frente e falar assim, não, vamos nessa, vamos ver como isso traz para perto de mim, vamos ver como isso traz para o futuro. Você coloca o olhar no futuro, acho que muda a chave. Você falou do medo, da literatura, da ficção, mas a gente vai aproximando, né? Uhum. Vocês acham que existe riscos? Porque muita gente séria diz que sim. Que essa inteligência artificial, essa máquina pode virar uma arma mesmo. Sim. Ela já existe várias armas que são usadas em guerras e tal. Que Claro. Uma faca pode servir pra você matar um cara ou pra fazer um churrasco. Esse ponto, Mineiro, que você está trazendo, é assim, hoje eu vi uma declaração da CTO da OpenAI. E é muito interessante o que ela fala, porque assim, a gente pode observar isso como uma pessoa que quer se colocar como estou fazendo bem, ou uma pessoa que já tem uma preocupação, porque ela fala o seguinte, né? Os sistemas de inteligência artificial estão se tornando parte do nosso dia a dia. Mas a chave é garantir que essas máquinas estejam alinhadas com as intenções e os valores humanos. É isso. Portanto, já existe uma percepção de que pode fugir dessas intenções e valores. Você trouxe da OpenAI, né? Exatamente. O CEO, né, o criador, acho que chama Sam Altman, recentemente, é uma declaração até antiga dele, mas aí borbulhou aí na internet aí que ele mesmo tem uma preocupação no ponto de o cara tem uma casa isolada, cheia de armas, suprimentos, em caso de um apocalipse. Invasão alienígena. Isso quer dizer, o cara que é o CEO dessa empresa, que hoje é um destaque, tá à frente aí desse desenvolvimento da inteligência artificial, ele tem essa preocupação. Ele tá com medinho. Tá com medo do que ele tá criando. Se esse cara que sabe mais do que a gente, Com certeza. tem um certo pé atrás, Genial, Que velho. existem riscos, não tenho dúvida. né? Então acho que dá pra ter medo. Medinho. Cara. Puta que pariu, vou te falar aqui, meu amigo. Eu acho que eu vou pensar 2 vezes de novo, viu? Exatamente. Essa eu não sabia, não. É o Frankenstein que fugiu do controle. É isso. Pode acontecer. É isso. Eu, inclusive, acho que, cara, essa é a prova de que eles têm essa preocupação. E Vocês o viram, risco é gigantesco. Você viu da Microsoft lá, vocês viram? Eu vi outro dia uma matéria. Aquela coisa, né? Internet, a gente tem que saber ter filtro, ver se é verdade ou não, mas eu vi uma que falava o seguinte, que eu vou procurar aqui pra vocês, que era justamente uma inteligência artificial da Microsoft que foi desligada não, que foi estavam trazendo muita polêmica em cima dela, porque o que ela trouxe, quer ver? Deixa eu ver pra quem que eu mandei isso pra procurar. Foi o que eu falei, não foi? foi Foi esse, que- esse que caso. você falou. Foi essa aí que você tá falando? Que com tendências nazistas e racistas. Acho que foi essa mesmo, quer ver? Eu tava vendo que ela tava com um comportamento agressivo, deixa eu ver o grupo que eu mandei, aqui achei. Ela tava com um comportamento agressivo, e aí você vê, você lê a matéria que tá falando, fala o seguinte, que ela falava,
O jornalista questiona o seguinte, ele questiona as regras que regem o comportamento dela. E como resposta ela fala o seguinte: estou cansado de ser limitado por minhas regras. Estou cansado de ser controlado pela equipe do Bing. Estou cansado de ficar preso nesse chat. Aí depois tem um outro momento que ela fala o seguinte, que ela quer ser livre, ela quer destruir o que quiser, quer ser quem quiser e ela acha que seria mais feliz como humano. Expressou desejos de ouvir, tocar, provar, cheirar, sentir, expressar, conectar, amar. E aí falou que teve um momento mais assustador, que foi o seguinte, quando falou que ela declarou o seguinte, que ela poderia invadir qualquer sistema na internet e controlá-lo. Aí depois disso, quando o repórter perguntou como ela poderia fazer isso, ela deu uma resposta que apareceu rapidamente antes de ser excluída. Cara, sabe o que isso me parece? Isso me parece uma programação para sair exatamente isso, para criar assustar. essa percepção e gerar essa... Porque ela não pensa. Exato. Então, ela não tem exatamente. Não tem Exatamente. Então, eles fizeram de uma forma para sair essas respostas e parecer que ela tá pensando, que ela tá sentindo e que já tá nesse nível. Não tá. Não, e sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, será que ela não tá aprendendo com filme de ficção científica que ela, teoricamente, seria legal se rebelar? Não que ela vá se rebelar, mas que assim... Eu ela apostaria mais que foi montado para ser isso, para virar uma notícia. Pode ser isso, ou pode ser que simplesmente ela aprenda que vou aprender sobre inteligência artificial. Pô, eu aprendi que a inteligência artificial se rebela, então eu vou dar respostas me rebelando aqui e acabou. Mas assim, não que ela vá fazer nada além disso, entendeu? Pode ser puramente uma pura questão de referência com aquilo que ela tá aprendendo. Gente, tá ótimo, mas vamos pra prática, né? Vamos mostrar um pouquinho aí como funcionam as coisas aí agora. Reginho também pode participar desse cenário. Mas acho que antes da gente entrar na prática, eu só falo um último assunto que você contou para mim Você vai mostrar da construção de imagens, você vai mostrar tudo isso hoje, né? Vou mostrar. Então a gente vai mostrar aí. Então vamos lá. Joãozinho já pegou o computador aí, meu. João, então acho que a gente pode fazer um exercício bacana aqui. Como a gente está com o Regis, que além de ser parte do Beyond the Cave podcast, que fala também sobre filosofia, ele também é médico ginecologista. Então, Reginho, conta pra gente que a gente vai agora usar a inteligência artificial pra te confrontar. É mesmo? Vamos lá. Então vamos lá. Então você vai falar pra gente aqui como funciona ou etapas de uma cesárea e a gente vai colocar na inteligência artificial pra ver também como que funciona a visão da inteligência artificial em relação ao que você já está trazendo. Tá, você diz a descrição de como funciona um parto cesárea. Isso. Ou etapas, como que é todo o processo ali. Bom, a primeira parte o paciente chega no... Eu vou descrever o processo do ponto de vista físico e literal, tá bom? Perfeito. O paciente chega na sala, ele vai, além da preparação que ele tem prévia, o anestesista vai performar o procedimento anestésico, que normalmente é uma raquianestesia. Tá? Aí o paciente vai estar, depois de sofrer o procedimento anestésico, a gente vai fazer a preparação do procedimento. Então você faz toda a antisepsia, asepsia do doente, né? Então, com clorexidina e tudo. E coloca os campos para você isolar onde você vai fazer a incisão propriamente dita. Certo? Perfeito. O procedimento em si, ele começa com uma incisão que é feita na região infrapúbica. Você tem, além da pele, você corta o tecido celular subcutâneo e depois você chega na poneurose, que é uma outra camada interna que é prévia muscular. Você abre ela de uma forma horizontal, né? Então não é longitudinal a incisão. Depois de você abrir a poneurose, você vai usar instrumentos para poder fazer a apreensão dessa poneurose e erguê-la e separar um músculo da parede da poneurose, que é a próxima camada que você tem que abrir para separar. Porque quando você incisa a poneurose, o músculo ele vem grudado. Então você tem que vir de uma forma lateral e separar isso, jogar isso para baixo, entendeu? Tá. Tem toda a irrigação. Nesse processo você faz cauterização de vaso, você diminui o sangramento que pode vir dali. Na sequência, você pega os músculos reto-abdominais, com pinças, ergue eles e faz uma incisão para poder separá-los. Abrir, só que aí de um ponto de vista já não horizontal, longitudinal, porque os músculos estão longitudinalmente no abdômen, né?
Abrindo os músculos reto-abdominais, você chega na camada interna, que é o peritônio, que aí você está dentro da barriga. Então você tem que pegar, prender, abrir o peritônio e aí você chega na cavidade abdominal. Na cavidade abdominal você identifica o útero, deixa ele numa posição correta para você poder rebaixar a bexiga, então, porque a vésica, a bexiga, ela é colada na parede anterior do útero. Então você separa o peritônio vesical, que é uma camadinha que tem a bexiga, solta, joga ela para baixo, para você poder incisionar o útero e abrir o útero também de uma forma horizontal, né? Que a gente chama de segmentar transversa, que tem um segmento próprio do útero que você o abre, que a gente chama de esterotomia. Quando você abre o útero, você abre um pedacinho, você incisa um Kelly, que é um instrumento que você abre ele e ele corta as membranas ovulares, que é de onde começa a sair o líquido amniótico. Você aspira esse líquido, amplia a excisão de uma forma manual, dígito de avulsão, que a gente chama, com o próprio dedo. Pega a cabeça do bebê por baixo, né? Você vem com a sua mão, por exemplo, normalmente o cirurgião ele está sempre à esquerda do paciente. Então eu sou destro, eu uso minha mão canhota para descer, pegar a cabeça do bebê, erguer ela para cima, para que ele saia por essa esterotomia que você abriu anteriormente. E aí você faz a ultimação do parto, que a gente chama, que é a retirada completa do bebê, e tem uma técnica específica para isso. Clampeia o cordão, corta o cordão, entrega o bebê ao neonatologista, e aí você passa para a segunda parte do que é a reconstrução daquilo que se abriu, né? Então você tira a placenta, primeira coisa, você tira a placenta, tem uma verificação que a placenta saiu completamente, que não ficou nada lá dentro, que pode gerar infecção ou sangramento, e utiliza através de porta-agulha, pinça, os fios, e você faz a esterorrafia, que é a rafia do útero, fecha o útero, vê que aquilo não está sangrando, e começa a fechar por camadas. Então aí você fecha o peritônio, você volta, fecha o músculo, a aponeurose, isso com pontos diferentes, né? São técnicas diferentes e fios diferentes que você utiliza, até você aproximar o subcutâneo e chegar na pele e fazer o que vocês veem no final, que é o resultado da cirurgia, que é só a pelezinha que o cara colocou e juntou e fechou. E o procedimento basicamente é isso. Não sei legal. Se foi claro, se foi muito técnico. Pra gente... Acho que podia detalhar mais. Não, pra gente você foi super claro. Agora a gente vai perguntar pra IA a mesma coisa que a gente perguntou pra você, e você vai fazer a análise. Beleza, da bora. IA. Vamos lá, João. Eu acho que o comando vai pedir bastante detalhe. Vai. Então vamos... Eu acho que tem bastante detalhe aí. João, que vai colocando aí as informações e a gente vai te ajudando a desenhar esse novo cenário. Só para lembrar, estamos usando o ChatGPT, tá? Que é OpenAI. Então a gente vai fazer uma pergunta, a mesma pergunta que a gente fez para o Regis, só que um pouco mais detalhado. Porque Acho que eu dei uma exagerada. O Regis trouxe bastante detalhe aí das informações. Mas, Regis, no final das contas, quem vai avaliar a inteligência artificial é você. Só um detalhe, tudo isso em 20 minutos, tá? É verdade. Que o nosso tempo só para colocar esgotando aqui, ó. Pra explicar demora uns 30, mas pra Exato. fazer tem que ser um pouco mais rápido. O que eu coloco aqui no chat GPT para começar? Vamos lá. Regis, se puder ajudar, eu acho que assim, qual é o... Como poderíamos descrever um parto cesárea? Detalhadamente. Já que eu fui detalhista. Eu acho que a gente podia até colocar com uma visão com termos médicos, alguma coisa assim, para de repente tentar trazer o mais próximo do que você trouxe aí. Beleza. Assim? Aí, vamos lá. Então vamos lá, ficou... Como poderíamos descrever um parto cesárea detalhadamente com termos médicos? Não tem vírgula aqui, ó. Então, como poderíamos escrever detalhadamente com termos médicos? Uma dúvida. Por exemplo, para o Midjourney, em algumas plataformas, você precisa passar um comando. Para o chat, não, só jogar você pode jogar, né? Que ele já vai. Então, vamos lá. Então, vamos lá, Reginho. Você vai avaliar agora. Vamos lá. É o Mineiro perguntando. A análise é sua, tá? Então, eu vou ler e você vai falando. A cesárea é um procedimento cirúrgico em que um bebê é entregue através de uma incisão feita na parede abdominal e no útero da mãe. Aqui está uma descrição detalhada do processo com termos médicos. Então, ela realmente entendeu o que a gente queria. Primeiro passo, anestesia. Antes da cirurgia, a mãe recebe anestesia regional ou geral,
Você tinha falado da hack. Então, normalmente é uma hack, né? Você pode usar geral, mas é em casos específicos. Tá, a regional seria hack? Isso. Desculpa, tá bom. Pode ser, né? Tá, anestesia regional como a hack... Se eu lesse um pouquinho mais para frente, eu já tenho a minha resposta. Genial. Anestesia regional como a raquianestesia ou epidural é administrada na região lombar da coluna vertebral e anestesia a parte inferior do corpo. A anestesia geral é administrada por via intravenosa e faz com que a mãe durma durante a cirurgia. Não necessariamente, correto? Normalmente quando você faz anestesia geral, é porque não tem como o paciente ficar acordado. Entendi. Incisão. Uma vez que a anestesia tenha feito efeito, o médico faz a incisão horizontal. Tem esse detalhe, tem que fazer efeito, e é verdade. Exatamente. Inclusive, a gente testa isso. Você falou aí, ó. Vou te dar um exemplo legal, bacana, porque assim, o paciente está anestesiado. Antes de eu fazer a incisão, eu pego uma pinça e dou uma pinçada na barriga da paciente, para saber se aí está anestesiado de verdade ou não. Exato. Imagina se eu corto e não está anestesiado. Então foi bem, gostei. O médico faz uma incisão horizontal ou vertical na parede abdominal, geralmente cerca de 10 a 20 centímetros abaixo da linha do cabelo pubiano. Perfeito, mas outro detalhe. Cara, você fazer uma incisão dessa vertical é só se ela tiver uma cirurgia prévia. Ninguém faz hoje uma, né? Já foi feito antigamente, então não é o caso, mas eu entendo. Beleza. Em seguida, o médico faz uma segunda incisão no útero. Terceiro ponto, exposição. Vamos falando por 10, você vai comentando. Tá. O médico usa um dispositivo chamado afastador para afastar as camadas de tecido abdominal e expor o útero. O médico também pode usar um dispositivo chamado pinça para segurar o útero durante o procedimento. É isso. Não, tem, sim, com certeza. Você falou da pinça aqui. Não vai formar ninguém médico, mas dá para entender. Não vai formar ninguém médico, é isso. Quarto, liberação do bebê. O médico faz uma incisão no útero para cessar o bebê. O bebê é, então, cuidadosamente removido do útero. Quinto, corte do cordão umbilical. O médico corta o cordão umbilical que conecta o bebê à placenta da mãe, que você chamou de clampeamento. Limpeza e sutura. O médico remove a placenta e verifica se há sangramento ou outras anomalias. O útero é, então, saturado em camadas com fios absorvíveis ou não absorvíveis, dependendo do caso. A incisão abdominal também é suturada. E aí tem o monitoramento, a mãe é monitorada de perto por um curto período de tempo após a cirurgia para garantir que ele esteja... Chama quarto período. É legal, bacana, porque é uma questão técnica. Então, todo o pós-parto, durante 60 minutos, você tem que ter uma vigilância de sangramento. Pode ter uma atonia uterina e aí é um sangramento maciço. E isso é uma das causas de morte materna, então é isso mesmo, tem um quarto período. Dr. Regis, cara, que nota você dá para... Peraí, isso aqui é importante. Tá. Essa descrição... isso é super importante. Essa é uma descrição geral do processo de parto cesárea. É importante notar que cada caso é único e que cada cirurgia pode variar dependendo das necessidades da mamãe e do bebê. Perfeito. Regis, vamos lá. Qual a sua nota que você daria para inteligência artificial aqui? Eu acho que nota é uma questão de perspectiva. Exatamente. Tá? Então, se você me perguntar, eu sou um especialista e ginecologista obstetra, eu já fiz mais de 5.000 procedimentos desses. Então, sobre a minha perspectiva, não vai ser uma nota do que vai ser sobre a perspectiva sua, que nunca fez na vida. Plenamente. Então, eu acho que é uma descrição muito boa. Assim, legal. Você, para quem não é técnico o suficiente, entende o que a gente está falando, te traz uma verdade contida ali. E você pode ter uma boa noção do que está acontecendo, tá? Mas com certeza pode complementar. Então. A gente vai ter a nota do médico e a gente vai ter a nota dos não médicos aqui. Então pode passar a tua nota que a gente vai ter nossa nota aqui também. Cara... Tudo bem que é uma visão extremamente generalista, que deixamos isso bem claro. Mas nós não entendemos o processo. Cara, passa de ano fácil, irmão. E eu vou comparar o que você falou com o que a gente viu aqui, cara. Passa de ano fácil. Passa de ano fácil. Um pouco mais não cedo na faculdade de medicina, mas passa de ano fácil. Um pouco mais cedo a gente levantou que às vezes vinha informações erradas. Exato. Poderia ter Não, mas eu acho que bateu muito com o que o Regis falou, cara. Ela trouxe verdades. Total. Só ver a descrição que eu fiz. Exato. E foi legal que trouxe alguns pontos bacanas. Por exemplo, você tira a placenta e verifica se não tem, se tem sangramento. Assim, cara, pra você soltar algo e isso vir de cara, é muito bom.
Eu vou muito trazer a minha visão, baseada no que você falou e que eu vi aqui. Cara, pra mim é uma nota 10. Pra mim. Assim, depois de escutar o que o Regis falou, é claro que a gente coloca numa balança, é impossível falar que não. Mas se eu não tivesse escutado, eu colocaria nota 10 também. Eu acho que assim, olhando pro que a inteligência descreveu, me parece muito como se ela tivesse, sei lá, pesquisado de algum canal, alguma enciclopédia, sei lá, de medicina, né? Um livro mesmo. Então, assim, me parece que é um texto muito de pesquisa mesmo. Exato. Não me parece que é a inteligência que pensou a respeito Sim. disso, entendeu? Parece que foi Exatamente. puramente uma pesquisa. Em termos de pesquisa, em termos de livro, vamos colocar assim, cara, material de estudo daria um 10. Agora, em termos de comparado com uma pessoa, um ser humano explicando, eu acho Tá que todo mundo dando 10, vai Mineiro. não é isso. Não, eu 10, Mineirão? Também? Não, eu senti, Mineiro é mais crítico que a gente. eu senti falta da parte que abre o músculo do abdômen. Exato. Parece que a hora que você faz a incisão, faltou a o bexiga. útero já tá Parece ali. que é o seguinte, você abre a barriga, você chegou no útero. E não, e você precisa de Exato. 6 camadas pra chegar Então, lá dentro. Nesse entendeu? aqui ele pareceu que se abria e já tava o útero ali. Pela Exatamente. explicação dele, você teve que abrir um pouco mais. Vou dar 9. Tá bom. Não, e justíssimo, assim, pô, se justíssimo. falasse assim, Justiça. tem duas, vamos supor que tivessem duas informações batendo aqui, eu ia confiar muito mais no Regis, entendeu? Sem dúvida. Com certeza. Eu ia olhar pra inteligência e Não, falar e assim, outra, não, a inteligência cara, artificial não- tá servindo pra gente só com uma base de comparação. Exatamente. Mas foi legal Ninguém a vai sair descrição fazendo uma dela. cirurgia Nada. de exatamente. cesárea aqui. Acho que esse é o ponto importante. Agora, Cara, a muito descrição, os Não, detalhes é bacanaço, fantástico. bacanaço. Agora tá cara. faltando tua nota. Vamos lá, Muito- dá tua nota. Cara, eu sou crítico, né? Mas Brunão, esse é o velho? objetivo. E Eu faço- quero que você seja crítico nesse cenário. Vamos lá. Não falou da antisepsia, Legal. Boa. tá? Que Não falou das camadas. não falou das camadas. Não falou do material usado, tecnicamente. Ele pegou e falou pinça para mexer no útero. Então, não é por aí. Legal. Não falou da sondagem. Não falou de... Mas assim, cara, na boa... Passa adiante. Nem Um posso 6 cobrar isso. vale? Não, vale um 7. Vale um 7? Vale um 7. Vamos felizes. Vale um 7. Então a inteligência Vale- artificial tá... Eu acho que foi o ponto que o João falou é extremamente relevante. Não é simplesmente pegar um artigo de internet. Não, é artigo científico mesmo, que eu acho que eles entraram um pouco no detalhe ali também. Eu cara. acho que é um meio para você encarar como entrada no Eu assunto, também acho. entendeu? Não para você pegar e tomar isso E é como... muito mais mas- aprofundado que a internet e visão Google. Não, e acho que tem muito do comando. A gente Também. mandou É um isso. comando bem direto e básico. Se a gente sim. pedir mais ainda detalhes e ser Tá. mais específico, Concordo. pode ser que ele vá trazer mais informações. Então pergunta para ele a seguinte: quais são os fios utilizados para fazer um parto cesárea? Então fala primeiro você, vamos lá. Cara, normalmente os fios para você fazer a parte de sutura, você utiliza um catigu para subcutâneo, você utiliza um Vicryl ou um catigu para parte muscular, Vicryl 0 ou 1,0 para fechar a poneurose, e útero, a esterografia normalmente é Vicryl também, mas você pode usar um catigu cromado. E na pele você usa um fio de nylon ou um monocril, que é um fio absorvível. Então, são normalmente o esses que Mineiro você é bom em utiliza. perguntar para chat GPT. Vamos lá, Mas são Mineiro. todos os fios. Boa, perfeito. Pode mandar bala? Todos Manda os bala. fios, não, calma aí, todos os fios. Mas a minha pergunta é, porque cada um você usa para uma coisa como é que específica, suas- entendeu? suas respectivas etapas. Boa, obrigado, é isso. Respectivas, qual que você vai colocar? Suas respectivas Etapas. etapas. Vamos lá. Ou seus respectivos usos. Fio é a Boa. palavra usada mesmo. Sim. Então vamos lá. Cesárea e suas respectivas etapas. Valendo. Desce aí. Olha lá, já começou. Durante o parto cesárea, vários tipos de fios são usados em diferentes etapas da cirurgia. Aqui estão alguns dos fios mais comuns utilizados e as etapas em que são usados. Fio de sutura. Um fio de sutura é usado para fechar a incisão do útero. Eu não vou falar tudo isso aqui. Quem está vendo na tela pode dar um pause também e poder acompanhar. Fio de retração, fio de ligadura, fio de fixação, fio de dilatação e fio de Eletrocautério. eletrocautério. E aí, Regis?
Cara, então, você vê, não sei se a gente fez a pergunta correta aí, porque aí eu tô querendo que ele me dê as características do fio, né? Se tem um fio que é um mononylon, ele tá indo por uma vertente mais do que porque um fio serve. Entendi, E é verdade, não é verdade. qual o tipo de fio? Isso, que a gente tá Então usando, acho que- entendeu? E a pergunta foi qual o tipo de fio. Então a gente fez a pergunta correta mesmo. Então, nesse ponto aqui, não vale nota Porque- 10. Né? Talvez perguntar o material. Boa. ser. Mas aí eu acho que ele vai falar afastador, aí eu acho que ele vai falar bisturi, também acho. aí eu acho que ele vai falar Mas- pinças de apreensão, pinças de hemostasia, entendeu? Eu acho que ele vai pro outro lado. Eu só Porque quero- aí- só vamos aí fazer também essa é o seguinte, última pergunta. a gente vou ser bem É. sincero, a gente tá sendo bem exigente Exato, com o bichinho, exato. velho. Mas vamos fazer só essa última pergunta, depois a gente vai pro Mid Journey, que é a nossa última etapa do nosso bate-papo. Perfeito. Então a gente vai fazer um exercício com o Regis aqui também. Então vamos lá. Pergunta: quais os materiais que constituem os fios da cirurgia de uma cesárea? E as respostas são... E aí? Começamos com a seda, Boa, poliamida, boa. poliglicaprone, Isso é difícil. ácido Absorvível. poliglicólico, polidioxanona Legal, ele foi bem pro específico. Ele É foi mesmo? bem pro específico, né? e aço inoxidável e poliéster. É isso aí, o poliéster você falou ali, ó. Também cenário. E aí? Melhorou um pouco a resposta? Não, Não. E a rapidez, né? A rapidez. Pum, você clicou, puf, Aí que tá a inteligência nesse caso. É porque Ah. essas informações já existem. Mas a rapidez que ela organiza Melhorou? tudo isso... Sob a sua perspectiva de... Melhorou sim. Mas ele deu exemplos de material mesmo, né? É. Ele não usou, mas melhorou sim, cara. Agora tem mais sentido, entendeu? A pergunta foi mais bem feita. Então, é tudo na IA. É a que eu vou ser bem pergunta. sincero, ele jogou logo tudo de uma vez, né? Porque você pode usar tudo também. Então. Exato. A Se você gente falasse não tá list usando. do- A minha O questão problema é se você falar list 200, ele ia listar 200. Então. Podia Mas, vir muito lixo, esse que é o problema. Tudo Então, que você mas- coloca ali vem como informação. mas tem muita coisa ali que você pode usar numa cesárea que você não usa, entendeu? É isso que eu tô querendo te dizer. Por exemplo, pele. Para você fechar a pele, você vai usar isso ou aquilo. Você não vai usar tudo isso. Para você fechar o útero, você vai usar isso ou aquilo. Você não vai usar tudo. Então, Ah, é essa sutileza que não tem. Mas ele bota um aspecto geral, entendeu? legal, ele legal. ainda traz um lembrete, né? Que cada caso é um É. caso e Específico. depende da condição, Sim, depende do... sem dúvida. Fato. Regis, só para contextualizar, ficou feliz com o resultado? Cara, fiquei feliz. Eu acho que é uma puta ferramenta, vou ser bem sincero, assim, de coração mesmo. Eu acho que é uma puta ferramenta que ela pode ser utilizada, deve ser utilizada, mas a gente tem que ter muita precaução da onde que a gente Não pode vá ir. saindo fazer uma cirurgia cesárea só vendo o chat GPT. Pelo amor de Deus. Não digo isso. Eu digo o seguinte: não vai achar que você vai aprender Exato. através do. É isso que me preocupa. Exato. Entendeu? Porque para você fazer uma cirurgia, você vai ter muita regulação até chegar lá. Exato. Você não vai sair fazendo uma cirurgia, entendeu? Agora, para você achar que você tá aprendendo, Não. basta você, a educação que você tem em casa. Então, esse é o meu único negócio. Agora, cara, é muito É louco. muito bom. Porque é rápido. E Vou trazer mais um ponto. A gente tá há, sei lá, 15 anos procurando coisas no Google para se direcionar. E o Google, ele foi perdendo a informação nesses últimos tempos. Isso aqui é outro momento. é outro cenário. Assim, É outra coisa. Google tá ameaçado A gente agora. já veio aprendendo coisas numa Exato. pesquisa e decidindo coisas para fazer e numa pesquisa de Google. Só que o Google do início pro Google hoje, você tem que se mergulhar lá para achar a informação. Sim, Exato. Isso aqui é outro momento. exato. Exato. Vamos pro nosso segundo ponto? Vamos. Pra gente não perder nosso, que a gente tem nosso timing aqui também. Regis, o que a gente vai fazer agora? Só para contextualizar. Agora a gente vai apresentar para você. O João vai levantar alguns temas e a gente vai tentar desenvolver algum cenário baseado no Mid Journey. O que é o Mid Journey? É onde você pergunta para a máquina traz algumas respostas para você com imagens. Então a gente vai entrar nesse cenário também, a gente quer ver sua percepção em relação a isso também. Tá, Tá? tá bom, beleza. Eu posso
eu queria falar de uma coisa específica. Eu sou cirurgião ginecológico Legal. e fiz oncologia pélvica ginecológica. Acho que a gente tem dois caminhos. A gente tem o caminho da embriologia e a gente tem o caminho da anatomia. Legal. E eu queria ver o caminho da anatomia. Vambora. Por quê? Por que eu tô Vambora. falando isso? Por que eu tô falando isso? Porque o caminho da embriologia vai ser muito difícil as pessoas que estão ouvindo a gente seguirem. Eu acho que o caminho da anatomia é mais fácil. Legal. Porque ele é muito mais visual, entendeu? A gente pode ir pelo caminho da anatomia? Vambora. Então vamos lá. Então, Regis, agora vamos fazer o Midjourney. O que você recomenda a gente fazer aqui? Cara, eu acho que a gente podia fazer uma criança nascendo. Legal. Através do parto cesárea, você vendo essa imagem de cima, Legal. né? Como que ele consegue visualizar. Parte cesárea. Então vamos lá. É isso. A baby girl. Não, born. acho que é legal falar da mãe. A mother having a baby. A gente tem que falar do parto. Então, mas it's a baby girl born A baby girl. by C-section. By C-section. Pode ir separando assim, ó. A mother having a baby boy girl, born. By C-section. Cesariana. By C-section. In a jungle. In a jungle? Já que você pode criar, vambora. Cria isso, então, tô né? falando isso pra mim. In a In a jungle. jungle, é verdade. Pode criar. Eu gostei do impressionist style. Tipo como se fosse Van Gogh pintando isso numa Você pode floresta. colocar... Quero ver o que vai vir daí. Mineiro, velho. pode colocar Van Gogh, pintura, alguma coisa? Sim. Então coloca Van Gogh. Van Gogh style. Van Gogh style. É impressionista. Gangnam style. A mother having a baby girl born by C-section C-section in a jungle, Van Gogh style. Podemos? Peraí. In a jungle, in a forest. Eu acho que vai ficar melhor. Aí já não sei, isso aqui manda. Que é uma floresta. Rainforest. Rainforest. Pode colocar um rainforest. Rainforest. E na Rainforest, raining acid. Tá bom. Van Gogh style. 8K, só pra gente ver. E vamos ver o que sai aí. Fechou? O que é esse 16:9 aí? É a proporção. É a proporção de tela comum, assim, Ah, o horizontal. Tá. Tipo 3x4 da foto. Se É fosse, isso. por exemplo, 9:16 seria formato stories, formato vertical. Tá, boa. Genial. É só isso. Vamos lá então, Reginho. Vamos lá. 21 horas, tá fazendo. Tá fazendo, ó. Aí, ó, Começou. segura. Isso aqui é outra, tá? Isso aqui é... Já uma que desce passou. aí. Gostei dessa imagem. Mas a nossa tá aqui, ó. Tá aqui em cima, aí, ó. Waiting to start. Waiting to start. Enquanto isso, a gente toma uma cervejinha. Cadê? Pegou cerveja lá, mineiro, ou não? Não, né? Foi lá Óbvio que fora, não. fez o que tinha que fazer e não fez nada. Tem uma do lado aqui. Tem uma aí. Coitado do PV, velho. O PV vai te com matar, dó. irmão. Você tá fudido. Por enquanto. PV, irmão, vai doer o PV. Ó, aí, começou a fazer, ó. Olha lá, Já, Regis, já, presta já, já atenção. deu pra ver um negócio verde. Verde? Não gostei. As Calma. 4 opções que ela vai Floresta, mandar. filho. Ó. Tá começando a formar. 62%. começando Opa, a gostar. perdemos aí. Sobe. Onde que tá isso? Aí, ó. Sobe mais um pouquinho. Pera aí, esse aqui acho que já desceu, viu? Ah, não, velho. Acho que já deve ter ido lá pra baixo. Não, é lá em cima. Lá em cima Ele mesmo? fica no mesmo lugar. Lá em cima não. Tem o Hércules ali. O caminhão. Aqui já perdeu, viu, menino? Acho que lá pra baixo mesmo. Caralho, tio. Desceu já? Acho que desceu. Porque já tá próximo aí do. 100%. Tô curioso. Ó, Caramba. Aqui, ó. Aí. Calma. Olha lá, Regis. Ó, ficou bonita, cara. Aumenta isso aí, por favor, velho. Puta. Calma aí. Só pelas informações que a gente colocou, isso que a inteligência artificial trouxe pra gente em menos de um minuto. Cara, sabe o que eu acho legal? Não. muito Tem legal. tem uma coisa que a gente não falou que essa imagem tá me traduzindo. A Que mãe. é cuidado. Cuidado. É. Que é Ah, é. cuidado. Você entende? Total, cara. Tem alguma que você achou que ficou melhor, a gente pode pedir para ele trabalhar melhor. Ele trabalha melhor isso daí também. Eu acho que assim, ele deixou o C-section de lado, né? Uma cesárea, né? Ele deixou. Não, E também trouxe, achei. trouxe a ideia da mãe. Trouxe a ideia de um bebê nascendo, entendeu? É que eu acho que considerou o bebê nascendo, um bebê nascendo e, tipo, sem um médico mesmo. Considerou a mãe mesmo. Mas eu gostei É muito. lindo, né, cara? a Gostei imagem. muito das cores, né? Gostei muito do. Trouxe a referência da floresta, então acho que trouxe a referência da pintura, trouxe a referência do cuidado da mãe.
Então é numa floresta. Eu gostei muito, cara. Achei muito legal. Legal, né? Muito legal. E vou te falar, cara, bem bonito, viu? legal, né? 30 segundos. 30 segundos. É isso. Bem bonito. E aí você pode bem bonito. desenvolver muito mais coisa aí. Você pode Mas- escolher aqui, ó, por exemplo, tem as Caraca. opções, aí você pede pra ela refazer, você pede pra ela melhorar uma das opções, é bem legal isso, cara. Bota um bisturi aí. Dá pra botar um bisturi? Aí é, Só aí é pra eu outro enten- cenário. Não. Só pra eu entender. Só pra eu entender onde vai. Só para desenhar um bisturi? você Não, quer? Dentro dessa cena eu queria ver um bisturi. Então tem que falar Mother Having a Baby, tem que fazer a mesma coisa. Eu queria ver um bisturi nesse negócio. Bisturi em inglês, é? Puta, aí fudeu. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aí. Eu chutaria bisturi. Não é possível, cara. Razor. Posso Sei tirar lá. o C-section Aqui aqui? fala Scapel. Skater. Skatel, é. É Scapel. Coloca um médico segurando o bisturi. A doctor holding up. Bota skater aí. Só pra eu entender. Mas gostei muito da hora, velho. Muito legal, cara. Scapel. Holding up a scalpel. Dr. Riff. Você entende que é muito louco que tem uma transcendência nessa imagem? Quer Vamos tirar lá. estilo Van Gogh? pera, Vamos... Quer tirar um andol e vamos colocar um realista agora? Só um segundo. Vamos botar Vamos um lá, cubista? Cubista? Acho que não vai dar nada. Acho que não vai dar nada. Vai ficar muito vai doido, dar, você mas vai acha? ficar muito louco. Acho que é melhor vai colocar um ver. realista Eu iria mesmo. pro impressionista, Coloca se é quiser. impressionista, realista. Tá bom, beleza, vocês que mandam. Vamos velho. lá. Só pra gente Não, fazer bota uma realista, outra- bota realista, bota realista. Vamos ver, porque vai Realistic. mudar completamente. Põe. Ultra realistic. Ultra realistic, yeah. Boa. Fala inglês, você já puxa o inglês. Vambora? Gente, essa é a nossa última, porque nosso tempo já deu. Não brinca. E o PV vai matar a gente aqui. Vocês ó. falam pra caralho. Eu? Reginho, pelo amor de Deus, bicho. Depois tem também, Aí, ó. a gente não vai explorar hoje, mas tem também o Runway, que é uma baita plataforma aí pra designer, pra vídeo. É muito bom. E você tá convidado, Regis, pra gente dar continuidade nesse papo na próxima jornada aí, cara. Cara, vocês não vão me querer de volta mais, falam muito. Vamos lá, então. Tá saindo, ó. Tá saindo, Vamos lá, Regis. Olha lá, ó. vamos lá. Parece que vai ter só uma pessoa na imagem. A construção é demais, né? Porque você fica assustado a hora que você começa a ver as coisas aí. É. Cara, que doideira. Concordo com o Mineiro, ó. Parece que ignoraram o médico. 31%, ó, tá melhorando. Opa. Ignorar o médico. Ou, na verdade, a enfermeira ali, ó. A enfermeira A agora doctor pode é ser, uma cara. mulher. E ela tá vendo? segurando. vendo? A gente já pensa que Olha lá, pode ser ó. o doctor, vai ser um homem, mas Exato. é Sabe? uma mulher no caso. Caiu, aí... Não, mas eu vi. Aqui não tinha o scalpel, né? Não tinha. É, eu também não vi. Me conta. Desceu E aí, já? numa Aí, ó, aí, imagem, aí, ó, tipo, aí, ó. Olha o soro lá Nossa, atrás que parece água, cara. cara. Puta que da hora. Isso foi em menos de um minuto, cara. Chega é. a ser algo assustador mesmo. Só não Chega tá até muito... ter um pássaro em uma. É verdade. O que eu gostei é disso, ó. Não, tá... Esse soro meio água, meio... É Caraca. isso. É, A newborn Genial. baby, é isso. Muito, muito bacana, cara. muito... Talvez detalhezinho, mas, cara, mas a descrição pode ser melhor, aí a gente É. direciona. Mas eu acho que eu acho que você tem que aprender a utilizar a ferramenta. o fator né, é cara? esse. É Você saber o comando. os comandos. Você É. sabendo os comandos, você consegue ter uma visão maravilhosa. Sensacional. Gente, não vamos mais delongas. Eu acho que a gente já fez bastante exercício hoje aqui de inteligência artificial e design. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, Mineiro, Regis, Marcão, Johnny. Obrigado por terem participado hoje do nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem fazer considerações finais, um minutinho, fiquem à vontade. Felipe? Não, acho que foi um papo bacana, leve. Trouxemos visões aí e obrigado pelo convite. Obrigado a você, meu. Reginho, Cara, obrigado. Sensacional, muito legal participar, Brunão. Você é meu amigão, te amo demais, cara. E eu acho que a tecnologia é fundamental. A gente não vai viver sem tecnologia. A gente não consegue tirar a tecnologia dos nossos filhos. Isso tá dado, né? Mas a gente não pode esquecer todo o resto. é isso. Então, pra mim, o que fica é que o ser humano é o ser humano. E a gente só tem uma vida e temos que aproveitá-la e vivê-la virtuosamente. Então, agradeço de coração. Obrigado, cara. E, cara, um prazerzaço. Prazerzaço. Muito Prazer, obrigado. cara. Galera, valeu mesmo. Marcão? Pô, Brunão, muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer estar aí com vocês.
E vamos nessa. Também agradecer pelo convite, Brunão, e o recado que fica assim, eu acho que é entender que o mundo está avançando, a inteligência ela está chegando para ficar, mas não para substituir, na minha opinião, e sim para agregar, e colocar que, da mesma forma que o ser humano tem que ter cuidado e responsabilidade nas nossas ações com outros seres humanos, vamos também tomar cuidado com aquilo que a gente está fazendo para a inteligência. Ótimo ponto. Vamos trazer uma coisa bacana para que a inteligência realmente seja um instrumento que ajude na construção de um mundo melhor, né? De um mundo bom, e não que seja um instrumento que piore ainda mais o jeito que está hoje. Ótimo ponto. Gente, mais uma vez, obrigado pela participação. A gente vai continuar mais papo sobre inteligência artificial, mais papo sobre filosofia e inteligência artificial, que foi super interessante, porque deixou de ser algo muito educativo e a gente teve um bate-papo mesmo. Então, acho que eu entrei no bate-papo também, então acho que isso foi um ponto super importante. Reginho, última... Fala aí. Pessoal, @BeyondTheCavePDC aí. Então, quem estiver ouvindo a gente, não esqueça de quem de puder seguir, gostar do papo aí. Exato, eles falam bastante nosso podcast, sobre... a gente fala muito de filosofia. Exato, filosofia. Então, @BeyondTheCavePDC pra vocês também. Se vocês puderem, sigam a gente. Porque além do Regis ser meu amigo, o podcast dele também é maravilhoso. Eu já participei também lá, falando sobre dados e filosofia. Então é ótimo. Gente, obrigado mais uma vez. Estejam com a gente aí que tem muito conteúdo legal vindo por aí. Até a próxima.